Salve, salve, meu querido, minha querida! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poltronaverso e hoje nós vamos falar da Usurpadora. Usurpadora! Tananã. Lembra dessa novela? Muito clássica, né? Famosíssima. Isso porque o SBT voltou a reprisar essa novela, o que é a oitava vez que o SBT tá colocando a Usurpadora de novo no ar. Isso pelo menos para manter uma audiência decente ali no horário da tarde, né? Se o SBT não recorre a esses clássicos, fácil, fácil, o o canal cai ali para o 4º lugar de audiência, ficando abaixo da Band. Então, pelo menos, eles estão tentando ficar ali no 3º lugar, né, com a Usurpadora. E é a oitava vez que eles fazem essa reprise, todo mundo já conhece essa história, mas ainda tem um certo fôlego ali pra, pelo menos, fazer a galera ficar ligada ali nas tardes do SBT. E aí eu pensei assim: "Pô, como é que estão os atores hoje?". Eu que acompanhei essa novela quando criança, fiquei curioso, né, o que que eles estão fazendo, como é que eles estão, como é que eles estão depois de 27 anos. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para contar para vocês como esses atores estão depois de tanto tempo dessa novela que ainda faz muito sucesso. Mas antes de continuar, eu quero fazer aquele pedido bem especial para você. Já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ajude a gente. Isso é muito legal. A gente fica muito feliz quando a gente vê que as pessoas estão gostando do conteúdo que a gente traz e interagindo conosco. Então, muito mais do que se inscrever, que é importante, é o seu comentário. Deixa aí o seu comentário, eu tenho respondido, se não todos, 99% dos comentários, e interagido, porque o mais interessante é a gente conversar sobre o assunto do vídeo, a gente poder pegar a sua opinião, trocar uma ideia ali, né? O que eu coloco aqui é um pouco do que eu acho sobre esses assuntos. E eu quero saber o que você também acha. Então, é muito bacana se você puder também deixar um comentário pra gente falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Então, vamos lá. A Usurpadora. Você sabia, gente, que depois que acabou a Usurpadora, a Televisa fez uma continuação chamada Além da Usurpadora? Então, a Usurpadora tem uma continuação. Ela tá disponível na Globoplay, porque a Globoplay conseguiu os direitos de streaming da Usurpadora. Então, se você quiser assistir a novela, você vai lá na Globoplay que tem, ou você assiste a reprise no SBT. Mas tem uma continuação, Além da Usurpadora. Se você quiser saber curiosidades sobre Além da Usurpadora, eu trago aqui um resumo, vá buscar informações, deixa no comentário, que aí eu faço um vídeo especial pra vocês, tá? Mas tem que valer a pena. Se valer a pena, se a gente chegar aí num número bacana de comentários ou visualizações desse vídeo, eu faço um resumo bem legal pra vocês sobre Além da Usurpadora, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui falando então de como estão os atores, as atrizes da Usurpadora. Aqui a gente tá vendo o Carlos Daniel Bracho e a Paulina, ou Paola, que foi interpretada pela Gabriela Spanik, e o Fernando Colunga, que fez o Carlos Daniel Bracho. Eles que eram donos de uma empresa de cerâmicas, né? As Cerâmicas Bracho, todo mundo conhece. E aqui a Paulina, que foi a Gabriela Spanik. A Paulina, ou Paola Bracho, olha como é que ela tá, né? Ela ela tem feito algumas participações em reality shows, ela participou de reality shows, ela faz shows também, recentemente ela esteve aqui no Brasil fazendo seus shows. Ela é uma das mais conhecidas, né, e é aqui, até hoje, a imagem dela como Paola Bracho é explorada em diversos programas, é uma grande atriz, fez outras produções e continua rendendo bastante coisa aí lá pra Televisa, né, depois que a novela foi ao ar. Então temos aí Gabriela Spanik. Junto com ela temos o próprio Fernando Colunga, o Carlos Daniel Bracho, que também continua atuando, fazendo novelas, é um grande galã, ele é uma espécie, sei lá, para nós aqui como se fosse um Antônio Fagundes, um Tony Ramos, sabe, esses galãs veteranos da novela, e que na época que eles estavam no seu auge eram grandes atores. Então, o Fernando Colunga também tem um pouco dessa característica lá, para os mexicanos, né, continua fazendo bastante produção, atuando. Aqui a gente já tem a Chantal Andere, acho que é assim o nome dela, ela fez a Stephanie Bracho, a irmã do do Carlos Daniel. E eu lembro muito bem dessa personagem na novela, porque ela passa por uma transformação, né. O legal dessa história é que a Paulina, ela vai mudando aos poucos cada personagem. Cada um dos personagens tem algum tipo de problema, algum tipo de situação, e à medida que ela vai conhecendo, ela começa a ajudar esses personagens. É bem legal essa história. E aqui a Chantal, ou no caso a Stephanie, ela tinha alguns problemas com autoestima, e a Paulina
ajuda ela a vencer isso. Ela tem uma transformação durante a novela, né, é bem interessante esse arco dela também. Na continuação de Além da Usurpadora, ela fica louca, né, ela vai para o manicômio, então é um arco dela bem dramático, inclusive, na novela. Mas tá aí, ela também continua trabalhando como atriz, ela fez algumas produções em séries, inclusive lá no México, então ela também está na ativa atualmente. Agora nós temos o ator William Monteiro. Na verdade, o William Monteiro era o personagem dele na novela. Ele é o Juan Pablo Gamboa. Ele fez o William na novela, né? Que era o par romântico ali da Chandelle, ó, da Stephanie, tá? Ele também continua atuando, faz algumas produções, alguns filmes também, ele chegou a fazer, e tá aí no seu trabalho de ator até hoje. É um galã, mudou pouco, né? Se a gente comparar, ele mudou pouco. Se a gente pegar ali o Carlos Daniel mudou bastantinho em comparação do que ele era. Agora, o Juan Pablo mudou pouco, né? Mudou pouco. Mas tá aí, também continua atuando na novela, atuando em novelas, em filmes, em produções, segue a sua vida de ator. Já nós temos agora a Dominica Paleta, ela que fez a Leda Duran, a Leda que também queria ter um caso com Carlos Daniel, era interessado nele, tinha também, fazia parte ali do núcleo vilanesco da história, né? Ela não está mais atuando, ela se afastou das produções, não tem atuado mais, então ela está afastada da televisão, não está fazendo nenhuma produção. Ela que é uma atriz mexicana e também ela também tem, como é que fala? É polonesa também, né? Ela tem ascendência polonesa, ela é isso aí, não sei se é o pai ou a mãe dela que são poloneses também. Mas tá aí, Dominica Paleta, tá? Longe das novelas. E agora as crianças. Vamos falar aqui da Maíra Soares, que é quem interpretou a Lisete Bracho. Lisete Bracho. A Lisete foi a única personagem que a Maíra Soares interpretou. Ela tinha 4 anos e a família dela disse: olha, não vamos deixá-la viver esta vida de tanta exposição assim. E aí tirou ela desse ambiente, né? Ela não continua a carreira dela como atriz, embora ela tenha feito alguns trabalhos de direção. Ela sempre ficou ali envolvida na parte do entretenimento, da arte, mas não na frente das câmeras. E aí ela abandonou e se formou em Ciências da Comunicação. Recentemente ela lançou no YouTube uma websérie chamada Eu Soy Lisette Bracho. E ela imagina nessa websérie como seria o encontro da Lisette com uma versão fictícia da sua realidade. Então, se você quiser, procura lá no YouTube, tem Eu Soy Lisette Bracho, tá? Bracho. E ela também chegou, gente, a escrever um livro infantil. Que legal, né? Ele escreveu um livro infantil e ganhou aí alguns prêmios pela direção de um curta-metragem. Hoje ela se dedica ao gerenciamento de redes sociais e também ao gerenciamento de empresas. Interessante, né? Então tá aí uma das filhas dos Bracho. E também a gente tem o Carlinhos Bracho, que foi interpretado pelo Sérgio Miguel. Sérgio Miguel aí é quem fez, então, o Carlinhos Bracho. Ele tinha 8 anos quando ele fez a novela, e ele seguiu, né, fazendo aí alguns outros títulos, como a novela Serafim, o Diário de Daniela, lembra? O Diário de Daniela. Eu lembro dessa. Pelo menos a abertura eu lembro do Diário de Daniela. E também Carinha de Anjo, né? Mas aí ele acabou abandonando, depois dessas produções, a carreira de ator. Hoje ele tem 35 anos, é formado em comunicação social e trabalha como publicitário e organizador de eventos lá no México, e ele também tem alguns projetos aí no teatro e no cinema independente, né? Ele tem um relacionamento com o escritor e o roteirista de cinema Ricardo Aviles. Lá no perfil dele no Instagram você pode acompanhar um pouquinho da vida dele, né? É só procurar por Sérgio Miguel 19 e você vai encontrar o rolê dele, né? Eu lembro muito do Carlinhos, né? A novela ele perde a memória, né? Daí ele vai morar com uma família se eu não me engano, né? Era uma família bem pobre. E ele ganhou um outro nome quando ele perdeu a memória. Nossa, eu não lembro. Se você lembra o nome que deram pra ele, coloque nos comentários. Mas é um nome bem esquisito, bem estranho. Ele caiu do cavalo, né? Caiu de cavalo
e perde a memória, e aí, enfim, ele some, fica um tempo perdido. Tem um arco também interessante aí, coisa de novela mexicana, né? Coisa de novela mexicana. E aí a gente tem aqui alguns atores nem tão do núcleo principal, né, mas que volta e meia fazia aí algumas participações. Temos o Luciano Alcântara, que foi interpretado pelo Márcio Simão. Esse cara continuou também trabalhando como ator. Ele até participou de alguns filmes em Hollywood, não lembro o nome do filme aqui, mas ele chegou a participar de algumas produções em Hollywood, mas ele também segue aí a sua carreira, tá? E aqui a gente tem a Lalinha, lembra da Lalinha? A empregada? A, a fiel escudeira da Paola Bracho? Então, a Lalinha, interpretada pela Patti Dias, né? Hoje ela é casada com Guilherme Pinha, tem um filho e fez algumas outras novelas também, né? Ela fez a novela Rubi, lembra de Rubi? E Em Nome do Amor. É, tem aí algumas novelas super conhecidas, ficou atuando ali ao longo. Ela continua participando de outras produções, especialmente em séries, né? A série mais recente dela é Me Atrevo a Amar-te, que também sendo produzida aí pelo México, né? Então ela segue também atuando em diversas outras produções. E a gente tem aqui o Marcelo Buquet, que também é um outro ator que continua atuando. Nossa, ele até parece a foto recente dele, me lembrou aqui o Hugh Jackman. Ou nada a ver, sei lá, pirei. Você acha que não tem nada a ver? Deixa aí no comentário, às vezes eu tô falando bobeira. Mas me lembrou, assim, vagamente, né? Vagamente. Mas o Marcelo Buquet que também continua aí na sua atuação, né? Fazendo filmes, séries e tudo mais lá no México. É isso? Fechamos? Bom, aí temos o Edmundo Serrano, que é o Arturo Peniche. Esse aqui eu achei poucas informações, tá? Não consegui pesquisar muitas coisas sobre ele, tá? Mas tá aí também a foto dele atualmente, caso você queira saber. Bom, gente, isso é um pouquinho de como estão os atores hoje de A Usurpadora, né? O que eles estão fazendo, como está também o rostinho deles, né? Depois de 27 anos dessa novela ter sido lançada. E lembrando, se você quiser que eu faça um vídeo sobre a continuação da Usurpadora, deixa aí no comentário. Se eu ver que tem interação, teve uma repercussãozinha esse vídeo, vou sentir que valeu a pena, e aí eu vou pesquisar mais a fundo e trazer para vocês além da Usurpadora. É bem interessante isso, é uma continuação da novela. Tá? Galera, lembrando, né? Deixa aí a sua inscrição, o seu comentário, isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo aqui no canal. E para encerrar, aquele abraço especial para os nossos últimos inscritos no canal. Nosso canal continua crescendo e você pode deixar sua inscrição e quem sabe aparecer aqui no finalzinho também do nosso vídeo. Combinado? Um forte abraço para você e até o próximo Poltronaverso aqui no YouTube.